Negócio com comida saudável. Isso tem tudo a ver com o agro. O agro que a gente conhece, que tem conquistado cada vez mais espaço e também caminhos novos no que diz respeito à relação com o alimento. Nos últimos tempos, a gente teve a oportunidade aqui no AgroB de fazer até uma série sobre alimentação. E no programa de hoje, a gente vai conhecer um negócio que nasce de uma postura saudável no que diz respeito à alimentação. E eu não estou falando nem de ser vegano, não. Estou falando de algo pensado para a sua saúde. Parece complexo? Talvez seja, mas é o que a gente vai entender no AgroB, que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no nosso AgroB, aqui no canal Viver Brasil, que está começando agora. É bom demais ter você em toda Minas Gerais acompanhando o nosso programa, seja em Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro, seja agora em Juiz de Fora na Zona da Mata, em Governador Valadares, na região leste de Minas, em Ipatinga, no Vale do Aço, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, todo mundo acompanhando o nosso programa no 527 Claro HD e pelo mundo, pelo youtube.com/canal Viver Brasil. Eu estou recebendo hoje a pedagoga e chefe de cozinha, a Marise Alencar. Marise, satisfação recebê-la aqui no programa para a gente falar sobre alimentação. Obrigado, viu? Uma alegria para mim receber esse convite, estar aqui para a gente conversar de uma forma leve, ampla, generosa sobre um assunto tão importante na vida de todo mundo. O conceito de alimentação, ele é um conceito meio deturpado nos últimos tempos. Se a gente parar para pensar nas últimas décadas, a gente foi tendo acesso demais a alguns componentes e perdendo um pouco a essência do conceito alimentação. Olha, uma pergunta importante, oportuna. Alimentação, se a gente for encará-la como um ato humano, a gente nasce, a primeira coisa que a gente busca é o ar. A gente precisa respirar para sobreviver. Logo depois, a gente é colocado no seio da nossa mãe ou daquela mulher que vai cuidar da gente e a gente tem o ato de sugar, instintivo. A gente cresce um pouquinho, a gente começa a se alimentar. É um ato de sobrevivência humano. No entanto, quando a gente pensa num conceito de alimentação, a gente já começa a pensar na história desse conceito, na vida alimentar de nós, seres humanos, desde que a gente está nessa terra. E aí entra um pouquinho de ciência, de história, de entendimento do que é comer. Nós somos seres da comensalidade, de precisarmos nos alimentar para a gente viver. Agora, uma alimentação, seja ela qual for, ela tem uma história, ela tem uma origem, ela tem motivos para ser de uma forma ou de outra. Então, quando você pergunta, a nossa alimentação tem sido diferente, tem sido mais comentada, tem sido diferenciada? Sim, porque nós também evoluímos e nos modificamos como pessoas ao longo dessa vida na Terra. Agora, é engraçado, né? Porque a gente está falando sobre isso aqui, a gente vai chegar no negócio, a gente vai entender no programa. É bom que você vai acompanhando o programa, a gente vai indo para esse caminho legal aqui de entender o que é também, né, o empreendedorismo no agro a partir da vida saudável. Mas é interessante quando a gente pensa a agricultura no Brasil, e é legal a gente falar do agro. Hoje, no momento, é muito tenso, inclusive, né, no que diz respeito ao agro no Brasil. Você tem você tinha um movimento político que estava num poder e você tem um novo presidente e aí todos têm que convergir para a coisa acontecer e há um momento, inclusive, de dificuldade de entendimento de ambas as partes na hora do diálogo ali, né? Uma hora, tanto o governo federal quanto os produtores ou os representantes do agro vão ter que sentar e vão ter que conversar para se organizar, porque o agro é a nossa ferramenta, uma das ferramentas mais importantes da economia. Mas até mesmo quando a gente pensa no globo do agro, quem critica e quem, de certa forma, elogia,
lembra do agro possante, do agro efervescente, mas toda essa força ela vem de pequenos agricultores, e aí 85% do que a gente produz vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar, ela está pautada em questões de cuidado com o meio ambiente, cuidado com a sustentabilidade, que não tinha outrora. Ou seja, a gente tem um caminho a percorrer, mas já percorremos muito. Essa relação melhorada do produtor na hora da produção do alimento, isso já muda até o nosso conceito de alimentação saudável, já na raiz, Sim. Literalmente na raiz. Sem dúvida. A gente tem o seguinte, a gente pode chamar de alimentação saudável e adequada e alimentação saudável sustentável. Isso tudo esbarra exatamente na produção dessa comida toda. A produção dessa comida toda, nós somos muitos na Terra, muitos. Então a gente tem que produzir comida de que forma para esse tanto de gente? A gente tem ao longo da história da humanidade, e a gente tem que dar vivas a todas as etapas que a gente foi vivendo, sair da coleta, da caça, formar cidades e grupos, aquele grupo se organiza para plantar alguma coisa para ter a sua sobrevivência um pouco mais garantida, e a gente está hoje com monoculturas gigantescas, ocupando territórios imensos. Quando a gente fala de monocultura e quando a gente fala de alimentação saudável sustentável, a gente está falando alimentação saudável para quem? Para mim? Para o planeta? Para quem produz? É justo para quem produz receber aquilo que ele gastou de energia, de tempo, de água, de ar? Alimentação saudável só com coisas que eu gosto e que estão perto de mim? A cadeia da alimentação saudável, ela faz parte do conceito de alimentação saudável. Quem plantou, quanto tempo gastou, quanto de água, se eu poluí ou não, qual que é o transporte que eu vou gastar. Olha que interessante. O que eu faço com o descarte daquilo que eu não vou utilizar? Que embalagem que eu uso? Para onde que eu estou levando aquilo que eu estou produzindo? A alimentação saudável é mais do que você ingerir alimentos pseudo chamados de saudável. E como é que a gente faz, então, para entender isso tudo e trazer para casa da gente? Ou para montar um negócio de comida saudável? Ou ainda, para eu poder realmente falar que eu faço um negócio de comida saudável ou eu me alimento de forma saudável? A gente não precisa abarcar tudo de uma vez só, entender tudo de uma vez só, mas a gente tem o poder de ter o esclarecimento sobre tudo isso que envolve esse conceito de alimentação saudável. Neste momento que a gente pensa o produto agro, e aí se falando, né, a gente produz, tem muita gente para produzir, né? E aí a gente tem o gado hoje, né? Que a soja que é produzida para alimentar o gado, o custo de produção, ou seja, o agro, o produtor, aí eu sempre falo, né, aqui no programa, que o produtor, ele é o produtor rural é o cara mais resiliente que tem na vida, né? O cara ou a cara, né? Porque as mulheres estão dominando, né, a produção também, não só a questão de gestão ali da família, mas também na produção, é o mais resiliente possível. E essa resiliência se dá porque você tem uma indústria a céu aberto, você tem dificuldade, você corre com as intempéries do tempo, de tudo que você imaginar, climática. Hoje, empreender, sendo pedagoga, te ajuda a ter uma ideia, e ser chefe de cozinha te ajuda ainda mais. Você trabalha o alimento não só como uma busca química, mas uma busca de resultado. Então, nada tem gente que fala que não gosta de matemática e de química, mas a cozinha ela é muito matemática e química. Frações, junções e o produto. A gente, como é que a chefe de cozinha e a pedagoga vê esse momento dos agricultores familiares? Olha, a minha história com ensinar, despertar no outro o interesse por aprender, é de muito
de muito tempo atrás, né? Eu falo que eu nasci professora. Eu gosto de estar perto de quem faz pergunta, eu quero aprender, eu quero incentivar as pessoas a aprender qualquer coisa. Quando, há 9 anos atrás, eu cansei de ser obesa, gorda, a vida inteira, passando muito aperto. Quanto tempo? 9 anos? 9 anos. 9 anos. Isso. Eu pensei, gente, eu tenho que tentar fazer alguma coisa por mim, para esse sofrimento em relação à comida. A comida, aquilo eu tinha que conviver com a comida, e eu tenho todos os dias e várias vezes ao dia. E aquilo era um problema para mim. Como é que eu vou fazer? Então, 9 anos atrás, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa que eu ainda não fiz em relação a esse assunto. E eu já tinha feito muita besteira. E eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa que me convença de que eu estou no caminho certo e que eu não tenha feito ainda. Então, o que eu mais gostava era aprender e ensinar. Eu falei assim, eu vou procurar alguém que saiba muito sobre comida. E aí eu fui atrás de uma profissional de nutrição, que ela me ganhou pelo conhecimento que ela tinha e porque ela disse que ela ia me estudar. Ela ia estudar o meu corpo e as minhas necessidades. Ali ela já... Te encontrou como indivíduo. Eu caí na isca. Segundo, eu pensei que eu precisava, além de fazer aquilo que ela ia me orientar, eu precisava tentar fazer coisas que me deixassem feliz, além da comida. E aí eu fui atrás de algumas ideias que a gente chama na medicina integrativa ou nas atividades que compõem a nossa vida também. Eu fui atrás de acupuntura, que eu faço há 9 anos. Eu fui atrás de ter um hobby que me deixasse feliz, que é o canto. E eu fui atrás daquilo que eu já tinha, que era a docência. Falei, como é que eu posso unir essas coisas? Como eu tive que aprender a fazer comida saudável, por orientação da nutricionista, para eu me alimentar, porque eu não tinha muita coragem, depois que eu entendi o que acontecia comigo, de comer qualquer coisa. Eu pensava assim, como é que eu vou confiar? E essa nutricionista disse para mim, faz a sua comida. Eu já fazia normalmente. Comecei a fazer com aqueles ingredientes que ela me mostrou que iam favorecer o funcionamento do meu corpo. Porque ela me estudou e falou assim, ó, isso vai te fazer bem, isso já não vai te fazer tanto. Comecei a fazer essas comidas para mim. E as pessoas, eu trabalho com várias pessoas, professora, né? Imagina dentro de uma escola, um universo. O que você está comendo? Ah, tal coisa. Quer experimentar? Em um determinado dia, 9 anos, 8 anos atrás, uma pessoa disse para mim assim, por que você não faz isso para vender? Eu, como? Vender? É fácil, eu compro. A partir dali, acendeu uma luzinha me dizendo o seguinte, uai, não é que isso pode ajudar outras pessoas? Eu gosto do uai. Uai. Podia ser qualquer coisa, mas é uai. Eu gosto desse negócio, mineiro. Eu posso ajudar outras pessoas com aquilo que está me fazendo bem. Não satisfeita, porque a professora que habita em mim, a pedagoga que habita em mim, falou assim, não, mas você tem que ensinar outras pessoas a fazerem isso. E não a vender apenas. E aí foi a melhor parte. É ensinar o outro, aquilo que eu sempre gostei de fazer, a ter o poder de fazer a própria comida. E aí nasceu um negócio. Aí nasceu um negócio. E aí nasceu o nosso segundo bloco, que a gente vai falar desse projeto, como é que ele nasce e se transforma em algo que virou... Se não virou uma segunda renda, tá próximo, né? Ou seja, continua na escola, mas tem um empreendimento aí crescendo bastante. A gente vai para o intervalo rapidinho aqui no nosso AgroB. Eu quero só lembrar que esse canal aqui é o canal do Grupo Viver Brasil, da revista Viver Brasil, do Conexão Empresarial, que acontece todos os meses. E no meio do ano, finalzinho de julho, finalzinho de junho, início de julho, vai acontecer o Conexão Empresarial em Araxá. 5 ex-governadores já marcaram presença, o governador atual de Minas Gerais, Romeu Zema, além de grandes nomes, outros grandes nomes da política do empresariado. É o Conexão Empresarial que está chegando na linda Araxá. Rapidinho a gente volta com o nosso AgroB. Estamos de volta aqui com o nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Eu estou recebendo aqui hoje a Marise Alencar, que é pedagoga, chefe de cozinha saudável.
Marisa, tá todo mundo de olho pregado ali na televisão, né? Você falou aí de uma coisa de que juntou comida e dinheiro, uma forma de ganhar com o que você está fazendo ali como um hobby, que virou cozinhar para você, porque você precisava cozinhar. Aliás, não um hobby, mas uma necessidade, virou um hobby depois que você foi experimentando e aquilo virou um negócio. Só para entender e a gente entender o seu negócio, você já tinha relação como chefe de cozinha? Começou essa história toda e aí você foi buscar conhecimento e tudo mais a partir dessa nutricionista, que nutricionista boa é essa, hein? Excelente, excelente. No momento em que eu comecei a fazer a minha comida, as pessoas começaram a se interessar por ela e poderia vir a ser um negócio. Faz para mim, vende para mim. E eu também quero ensinar. Eu pensei, eu não posso fazer uma coisa de uma forma medíocre. Não posso. E aí eu busquei, professor gosta de aprender. Busquei o quê? Um curso. E aí eu fui procurar um curso de cozinha profissional, de gastronomia. Uhum. Amei, faria tudo de novo. Não satisfeita, culinária clássica, gastronomia clássica, técnicas. Uhum. E a gente aprende com os ingredientes que a cozinha clássica tem. E eu pensei, eu preciso de algo mais. Fui atrás de uma pós-graduação em nutrição e alimentação saudável, para colocar o meu foco com conhecimento adequado. E nesse processo todo, no início, você pesava quantos quilos? 90 quilos. E você já estava nesse meio do caminho e já tinha perdido alguns quilos? Muitos, porque a coisa fez sentido para mim. Aham. Como eu estava junto de uma profissional que estava me orientando e me mostrando o que funcionava para mim, o que dava certo e não dava certo para você, por exemplo, aquilo foi fazendo muito sentido, Legal. uma lógica para mim. Então, eu via motivo para eu me interessar, para eu estudar e para eu ensinar aquilo para as outras pessoas. Muito bem. Foi mais ou menos isso. O negócio em si, né, montar a minha empresa de comida saudável, que não é só para venda, mas também para ensinar, porque aí eu fiquei maravilhada com a possibilidade de ensinar adultos e crianças a fazer a própria comida, Uhum. de descobrir. E tem um detalhe interessante, que a comida saudável, muitas vezes, atualmente, ela tem sido atrelada que é uma comida ou uma alimentação cara, que não é para todo mundo. Uhum. Por quê? Porque a gente começa a ter uma visibilidade, né? A mídia tem uma importância nisso aí muito grande, mas a gente começa a ter uma visibilidade que isso não é para qualquer pessoa. Então, eu vou comer isso é muito caro. E aí eu costumo dizer, alface, tomate, abobrinha, laranja, banana, ovo, leite, isso é caro? É caro? Remédio. Comparado com remédio. Remédio, dor, tristeza, autopunição, porque eu estou gordo, porque eu estou doente, porque eu estou envelhecendo e estou perdendo a minha mobilidade. Marisa, e até mesmo fazendo a comparação com os alimentos não saudáveis, recentemente eu vi um meme na internet que resume muito bem, comer saudável é caro, e a pessoa colocou um sanduíche de uma lanchonete dessas famosas, e colocou quanto que seria um sacolão e o que daria para comprar num sacolão. E às vezes você tem essa noção, né? E você falou dessa culinária voltada para casa e tudo mais, né? Você ter seu alimento, você conhecer o alimento. E às vezes, por exemplo, a alimentação os produtos industrializados, eles vão entrar na vida das pessoas. Não tem como você entrar dentro de uma redoma e falar, não vou utilizar. Mas você pode diminuir drasticamente. Foi o que você fez lá atrás. Aí tem uma coisa muito interessante que nós brasileiros podemos ter acesso, que é um documento que ele nos auxilia demais. Tem um documento produzido pelo Ministério da Saúde há muito tempo, está na 2ª edição, Guia Alimentar para a População Brasileira. Faz download na internet, no meu Instagram tem algumas publicações sobre esse documento. É um documento que ele desmistifica e ele esclarece para nós como que a nossa alimentação, nesse solo que a gente vive, com as facilidades e as dificuldades que a gente tem, como é que a gente pode ter uma alimentação realmente saudável com a nossa cara. O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele dá uma quebrada numa figura muito comum que a gente estudou
eu pelo menos, né? Que é a pirâmide alimentar. Uhum. Pirâmide alimentar, ela ainda está na moda em alguns materiais, mas ela tem caído. Ela colocava a base ali, com carboidratos, subia um pouquinho, colocava outros alimentos, enfim, aquele desenho. O guia alimentar, ele mostra que a classificação dos alimentos, ela deve ser feita de uma outra forma. Que forma seria essa? O primeiro grupo de alimentos que nós temos à nossa disposição e que faz bem para todo mundo, com uma pequena ressalva que eu vou trazer depois, são os alimentos in natura. Ou seja, todo aquele alimento que vem da natureza sem nenhum tipo de processo. Então, são as verduras, os legumes, as sementes, as castanhas, o peixe, o ovo, a carne, é isso. Uhum. Depois a gente passa por uma classificação, a seguinte, que são dos alimentos minimamente processados. É o arroz, é o feijão, é aquilo que saiu da natureza, sofreu um processo simples, mas a gente identifica aquele alimento como o alimento de onde ele veio, da fazenda, do campo. Uhum. E aí a gente já passa para uma zona perigosa, que são as duas últimas classificações, que são os alimentos processados e os ultraprocessados. Uhum. Esbarra agora na sua pergunta sobre produto industrializado. Existe uma diferença entre produto alimentício e alimento. Produto alimentício é tudo aquilo produzido pela indústria, que mata a nossa fome, feito em grande escala, colocado dentro de um saco, de uma lata, de um pote, coloca-se ali, validade 2093, e você compra, achando que aquilo é comida, você é um organismo vivo, e a gente começa a pensar, será que uma coisa que tem a validade de, eu exagerei, 2093, Fiquei né? pensando aqui mesmo também, Mas esse é dia só 2093. é tática de professor, né? Para causar impacto. Como é que uma coisa dessa vai entrar dentro do meu organismo, que é vivo, e vai me fazer bem? O que eu tenho que colocar ali dentro para aquilo dar conta de morar na prateleira do supermercado 24 horas por dia, 365 dias do ano, e toda hora que eu quiser eu acho? Tem que ter conservante, tem que ter antimofo, tem que ter corante, tem que ter... Isso faz parte de um grupo de alimentos, que são os produtos alimentícios, que não tem muito jeito de dar certo na nossa saúde. Impacta na nossa longevidade, na inflamação do nosso corpo. E por que mesmo, como é mesmo que a gente faz morando em cidade, trabalhando o dia todo? Os telespectadores podem pensar, como é que eu vou fazer minha comida se eu saio de casa às 7 horas da manhã e chego 10 horas da noite? Uhum. Se eu não passar no supermercado, pegar as latas e os pacotes que tem ali à minha disposição para eu matar a minha fome, eu não tenho... Pessoal, existe uma coisa que é conhecer e o poder de escolher. Uma coisa, gente, eu sei que faz mal e eu vou continuar consumindo. Uhum. Outra coisa é, eu nem sabia que fazia mal e estou consumindo a vida inteira. E aí são os pequenos ajustes que a gente pode ir fazendo para entender que nós temos uma porção de comida de verdade, alimento, o meme que você viu, né? A postagem, um sanduíche prontinho e um sacolão, ou aquelas verduras todas. O que eu posso fazer hoje para a minha saúde? Numa refeição eu dou conta? Em 2? 3 vezes por semana? 2? É no final de semana que eu vou me organizar, fazer minhas coisas para eu ter mais condições de colocar aqui dentro aquilo que me faz bem? Vou contar uma coisinha bem pequenininha que eu falo para os meus alunos de culinária saudável, crianças. Eles chegam e falam assim, professora, a gente vai fazer um brigadeiro na aula? Aí eu digo para eles assim, não vai ter jeito. Porque os ingredientes do brigadeiro não fazem parte da classificação, não fazem parte daquele grupo de ingredientes saudáveis. Uhum. Mas eu posso falar para vocês o seguinte, brigadeiro é ruim? Não. Uhum. Porque se eu falar para uma criança que aquilo não é gostoso, eu estou mentindo. Porque qualquer um que colocar, a não ser que a pessoa não goste daquela iguaria, mas qualquer pessoa que colocar... Deve ser extraterrestre também, né? Pra não gostar de brigadeiro. Mas qualquer pessoa que colocar aquilo na boca, o paladar vai acusar o quê? Delícia. Uhum. Então o que eu falo para essa criança? Ó, tem coisas que o nosso corpo, ele é grandão. Aí eles ficam assim, né? Olhando. Uhum. Lotado de coisa. A aula da Marisa deve ser boa, né, gente? Eu tô olhando aqui. Vamos ver. Olha bem se você vai concordar.
Seu corpo tem o quê? Aí eles falam, professora, tem coração, tem pulmão, tem estômago, o que mais? Tem sangue, tem veia, eles vão falando aquilo tudo. Eu falei, pois é, tem alimento que só um pedacinho do corpo que vai gostar. Criança de 7 anos, 6, tá, gente? Uhum. A língua. Brigadeiro é esse. A língua vai amar. Mas o resto do corpo, passou daqui para baixo, o resto do corpo vai ser sofrer. Tudo problema, né? Vai sofrer. Então a gente pode escolher o que vai fazer bem só para um pedacinho do corpo e o que vai fazer bem para o corpo inteiro. Marise, a gente está indo para os 5 minutos finais aqui da nossa entrevista. Eu preciso falar do seu negócio, né? Você começou o negócio lá. E hoje, o que é esse negócio que está no agro, está na alimentação saudável e está na educação ao mesmo tempo? O meu compromisso é com comida saudável, sem truque, sem misturar nada, sem colocar nenhum conservante que vai fazer mal para quem vai consumir. E aí, com esse compromisso, quem me procura hoje? Quem me procura, geralmente eu sou indicada por nutricionistas, por alguns nutrólogos. Você faz aquelas marmitinhas do dia a dia da pessoa? Eu não faço marmita com refeição. Eu trabalho especificamente com lanches, mas para pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Então, hoje eu já cozinho para, por exemplo, autistas, que os nutricionistas falam, evita colocar isso, me mandam o protocolo e eu faço a adaptação daquelas receitas. Os atletas, muitos deles, porque a gente tem uma tipologia de culinária saudável, né? A gente tem vários tipos dentro da culinária saudável, as restritivas, a culinária integral. Então, eu tento adaptar cada receita a uma necessidade daquela pessoa. Isso é produção, sim. Tem jeito de ter isso de pronta entrega? Não. Porque se você me telefonar, Marise, eu quero um bolo integral, mas eu não posso com canela, eu não posso com açúcar, eu vou ter que fazer para você naquele dia, no modelo que você precisa. Perfeito. Então, é com agendamento. Agora, as aulas, ensinar, aí já é diferente. A gente combina, né? Você faz um workshop, faz uma... Exatamente. A gente faz workshop, a gente monta um grupo todo sábado à tarde, passa ali 4, 5 horas cozinhando, conversando, escrevendo. E com as crianças de um jeito mais regular. Toda semana, na escola onde eu trabalho, a gente tem essa abertura de ter aula de culinária saudável para criança. Pode falar o nome do colégio, inclusive. Colégio Logosófico, em Belo Horizonte, na unidade de funcionários. Então, eu juntei a pedagogia, o meu amor pela docência, a comida saudável, que me fez muito bem, e eu sou gratíssima àquela pessoa, né, que me ajudou no início, essa nutricionista que está comigo até hoje, há 9 anos, ela me orienta. E, principalmente, entender que isso é possível para todo mundo. Quando eu escuto alguém falando que eu não dou conta de comer saudável porque é caro, eu penso... Vamos num sacolão comigo? Vamos numa feira? Dá uma volta com a Marise. Vamos ver como vai ser. Dá uma volta comigo. Né? Porque é possível. É possível. É trabalhoso. Eu acho legal, Marise, quando você fala isso, eu acho interessante, porque eu tive recentemente aqui uma entrevista com material vegano, né? E até o Rafael, quando ele indicou a sua participação aqui, falou, olha, Marise, você vai adorar a participação dela, e estou adorando, e quem está assistindo está adorando também. A gente sempre coloca essa questão do vegano. O vegano faz a comida bem parecida com o brigadeiro para parecer o gosto do brigadeiro, e eu fico... Aí é uma questão toda. Quando você faz essa análise que o brigadeiro ele é gostoso e você pode criar alternativas de sabor, você consegue entender também o que o vegano está buscando, né? Porque o vegano, na verdade, quando ele está... Não dizendo que a sua culinária é vegana, mas o vegano, ele quer um hambúrguer, ele gosta do hambúrguer, ele se acostumou culturalmente com o hambúrguer. Por que não um hambúrguer mais saudável e uma busca por algo mais próximo? E aí eu termino essa nossa entrevista te perguntando, você consegue escalar isso? Você consegue fazer um negócio de alta escala disso, com a mesma indústria que às vezes entrega o alimentício? Acho pouco provável. Pouco provável, assim como a agricultura. Né? A agricultura grandiosa, a monocultura, os grandes espaços, se a gente for comparar com agricultura familiar, com agrofloresta, a gente observa que é um modo de entender, é uma mudança de mentalidade total. A culinária saudável, essa individualizada, ela é uma coisa olho no olho. Eu tenho que perguntar para a pessoa o que ela quer.
Você pode me dizer assim, tem jeito de você fazer 200 bolos com essa padronagem para colocar no mercado? Bom, se eu falei no começo que eu sou contra um conservante de colocar uma coisa para durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, aí já tem uma resposta. Mas eu posso ensinar a 100 pessoas a fazer o próprio bolo com aqueles ingredientes saudáveis para que ele... Exatamente. Marise Alencar, pedagoga, chefe de cozinha saudável. Marise, quem quiser conhecer seu trabalho, seja para adquirir os alimentos, seja para participar dos workshops, seja para ter um bate-papo sobre alimentação, como é que faz? Bom demais. Eu tenho Instagram, @seletiva comida saudável. Posto todos os dias receita, dicas, textos, propaganda, né, de algum material de qualidade sobre esse assunto, indico pessoas, tá lá no Instagram. E tem o site seletivacomidassaudável.com.br, lá tem um pouco da minha história, tem os produtos que eu confecciono, é uma base, e é isso. Né? E quem quiser me chamar, lá tem meu WhatsApp, a gente conversa, a gente troca ideia. A ideia é que muitas pessoas se encantem pela alimentação saudável e se façam bem. Obrigado, viu, Marise? Mais uma vez. Obrigada a você. Eu quero agradecer demais a você também que esteve aqui com a gente no nosso AgroB. Bacana. A gente fala que o AgroB é um programa diferente quando fala do agronegócio, da agricultura, da agropecuária. Não é à toa uma aula aqui de como pensar a alimentação. E de repente você está assistindo aí o programa, não está satisfeito com o peso, não está satisfeito com o seu jeito, né, sua vida que você está levando. E às vezes pode ser um caminho aí que você melhora para o lado saudável da vida, ou de repente você tem aí um caminho de negócio. Quanta gente que cozinha tão bem, né? De repente pode buscar um caminho também no agro, porque isso que a gente discutiu hoje faz parte dessa grande teia que é o agronegócio. A gente se fala numa próxima edição. Valeu!